Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração da manhã. Eu vou ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, o versículo 18 ao versículo 20, que vão dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem vai falar do cumprimento de uma profecia do profeta messiânico Isaías. Isaías 61 vai falar do ministério de Cristo, do chamado de Cristo. E quase entre 1700 anos depois, vem Jesus Cristo entrando na sinagoga dos judeus, lendo, o rolo, o pergaminho que estava escrito a respeito dele mesmo. Jesus veio libertar cativos. Ele veio colocar oprimidos em liberdade, dar vista aos cegos e sarar os quebrantados de coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra forma de nós nos achegarmos a Deus senão pelo Filho. O Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Oremos. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. A Ti a honra, a glória, a majestade, o domínio dos povos, a adoração, a soberania e o poder. Diante de Ti eu me coloco nesse momento, para me esvaziar, Senhor, de mim mesma. Esvaziando-me, ó Deus, de mim mesma, para que eu seja cheia do Teu Espírito Santo. Como disse Pedro, importa que eu diminua, para que o Senhor cresça em mim. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita, ó Deus, a Tua vontade. Eu oro nesse momento pedindo perdão pelos nossos pecados, por falhas, pensamentos, sentimentos, atitudes, omissões que tenham desagradado o Teu Espírito. A Tua palavra diz que o pecado, ele nos separa de Ti, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que Teu Espírito possa nos convencer diariamente, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Espírito Santo, a despertarmos o homem espiritual que há dentro de nós, a natureza do Espírito. Em virtude de que, Senhor, a nossa carne venha, Pai, diminuir. Neste dia, eu peço, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Eu invoco o Deus vivo, o exército do céu, as miríades de anjos de Deus. Senhor, está escrito: sem mim nada podeis fazer. É o Senhor em nós, é o poder do Altíssimo que nos envolve, é o Santo Espírito. Que esse Espírito seja vivificado em cada um dos corações, que as mentes sejam iluminadas, que os nossos passos sejam, Senhor, dirigidos ao centro da Tua vontade e Teu querer. Eu oro para que nesse dia o céu chegue para dar respostas, para dar livramentos, para trazer a vida de Deus para dentro de nós. Que seja estabelecido o reino dos céus em nós, Deus. Pai, nessa manhã eu faço uso das armas espirituais descritas em Efésios 6:10, do capacete da salvação, Pai. Que a nossa mente seja a mente regenerada, transformada, que seja a mente de Cristo, Pai. Que possamos viver os nossos dias na terra à luz do Evangelho de Cristo. Que a Tua verdade, Senhor, venha estar cravada em nossos corações, Deus. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra
e luz para os nossos caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, como está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e viremos e faremos nele morada. Nos ensina a guardar os teus mandamentos, Pai. Porque está escrito que os teus mandamentos não são pesados, e eles redundam em vida, em paz e em alegria. Senhor, que o céu tenha primazia desse dia, dessa semana, desse mês, que todas as coisas venham colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha cumprir em nós a palavra que está escrita no Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa nos tornar nesse dia invisíveis aos olhos dos espíritos caídos, dos homens maus. Que o Senhor possa nos guardar, Deus, nos ocultando no teu tabernáculo, no teu alto esconderijo, Senhor, nos livrando das setas que voam de dia, das flechas, dos dardos inflamados do maligno, nos livrando, Deus, dos espíritos de morte que estão soltos sobre a terra, os espíritos da maldade, para, Senhor, manifestarem na vida daqueles que não temem o teu nome. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai, nós não estamos, ó Deus, lançados à própria sorte. Que os anjos do Senhor estejam acampados à porta das nossas casas, com espadas desembainhadas como de fogo. Que os anjos do Senhor estejam ao redor dos nossos muros, para nos livrar, Deus, para ser como um muro de fogo, lançando por terra todo o mal, Deus. Que nesse dia o Senhor possa fazer uma varredura espiritual dentro de cada um dos lares, passando uma vassoura santa, lançando por terra, Deus, jogando fora todo o mal, todo espírito que porventura tenta ficar à espreita dos nossos caminhos. Todo mal que porventura tenha sido enviado contra nossas vidas, nossas casas e nossas famílias. Que todo mal venha cair em terra, que todo mal venha de ser dissipado, que os espíritos fujam, que batam em retirada, envergonhados e confundidos. Senhor, a tua palavra diz que o reino dos céus não está longe, porque ele está dentro de nós. E Cristo, quando foi levado às alturas, levou cativo o nosso cativeiro, e vindo à terra deu dons aos homens. Senhor, que nesse dia nós possamos destruir as fortalezas do inimigo das nossas almas, anulando sofismas e levando todas as mentes ao pleno conhecimento de Cristo. Que a mente dos nossos filhos e maridos sejam guardadas pelo Deus do céu. Em nome de Jesus, que sejam mentes blindadas. Em nome de Jesus, que a mente das esposas sejam mentes blindadas pelo Espírito de vida. Que nenhuma obra de trevas, que nenhum espírito de encantamento, de manipulação, de sedução demoníaca, que nenhum espírito de engano tenha êxito em nós ou nos nossos. Que todo espírito de intimidação, Deus, todo espírito de pavor, de medo, Pai, como, Senhor, nessa oração da meia-noite que eu orei, Deus, o inferno desceu para tentar me intimidar, me amedrontar, me fazer parar de orar, desistir de orar, Deus. Que esses espíritos, Pai, sejam subjugados aos pés e à cruz de Cristo. Senhor, tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, Deus. Eu me ouso entrar, Senhor, e me achegar ao Santo dos Santos, ao santíssimo lugar pelo novo e vivo caminho, o caminho do sacrifício vicário, do Filho do Deus vivo, Senhor. Eu faço o poder do nome do Filho do Deus Todo-Poderoso. Eu faço uso do nome de Jesus. Eu oro na pessoa do Espírito Santo. Eu clamo pelo poder do sangue nesse dia. Que o Senhor venha, Deus, repreendendo, Deus, toda ação dos demônios, toda casta demoníaca, Deus, que está faltando pouco se materializar à nossa frente. Senhor, todos os espíritos caídos que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, que ele não ache em nós um lugar de brecha,
que ele não ache em nós ou nos nossos, Senhor, uma ocasião, Deus, para entrar e fazer bagunça, para matar, roubar e destruir. Não, Senhor, nós servimos o Deus da vida. Eu chamo a vida de Deus para as nossas vidas. Eu chamo, Senhor, a existência do Deus Todo-Poderoso, a presença reinando em toda a nossa maneira de viver. Eu chamo os céus a nos guiar, a nos guardar, a nos iluminar. Que se levantem altares a Ti nessa manhã, Deus. Eu levanto um altar ao Deus vivo. Senhor, eu levanto um altar a Ti em meu coração, Deus. Eu declaro que Tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu ajudador, o meu Salvador. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa tomar os ares dessa nação, que as miríades de anjos possam visitar de leste a oeste, de norte a sul, que todas as famílias dessa nação sejam visitadas pelo Deus do céu, que a misericórdia do Todo-Poderoso alcance aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão abatidos, aflitos, oprimidos, angustiados, desesperados ou atormentados de espíritos maus. Que haja uma libertação, que haja, Deus, em nome de Jesus, uma visitação do reino dos céus, que haja, Senhor, miríades de anjos, Pai, subindo e descendo, se movimentando em favor de cada um dos lares. Eu oro pela santificação das nossas vidas. Nos ajuda, Deus, nesse processo contínuo e árduo da busca pela santificação. Gere o temor em nossos corações. Gere o tremor de Ti, Deus, que nós possamos temer e tremer apenas diante da majestade santa, do adorado de todas as nações, do desejado de todos os povos, aquele que é, que era e que há de ser para todos sempre. Senhor, apenas diante de Ti, a quem pertence a majestade, o domínio dos povos, a autoridade, a soberania e o poder. Sim, Deus, somente diante de Ti eu me curvo, Senhor, espírito, alma e corpo. Eu sei, Senhor, que o lugar mais alto da cabeça dos filhos é aos pés da cruz de Cristo. Cristo, o soberano de todos os povos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres, do qual nós somos discípulos. Senhor, a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra, Senhor, pessoas, seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos da maldade. Que nessa manhã, Deus, nós possamos levantar contra o nosso inimigo, contra os espíritos caídos, a bandeira do Evangelho e da cruz de Cristo. Nós levantamos essa bandeira e avançamos contra ele, Senhor, porque a Tua palavra diz que a luz prevalecerá contra as trevas. Senhor, em nome de Jesus, que venha recuar todos os espíritos que estão em trevas, toda ação das trevas contra nós venha cair em terra. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa guardar aqueles que estão a caminho dos seus trabalhos, que o Senhor possa livrar dos acidentes em terra e dos acidentes nos ares, que o Senhor livre dos acidentes no metrô nesse dia, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde o Teu povo, desde a entrada até a saída, no deitar, no levantar, no assentar, no entrar e no sair. Que o anjo do Senhor esteja, Senhor, na vida dos nossos, Pai, livrando de todo o mal, repreendendo todo o intento, Senhor, do maligno. Sopra, Deus, o sopro de vida. Sopra dos quatro ventos do Teu Espírito, Deus, e enche toda a casa. Primeiro, Deus, preenche as lacunas dos nossos corações, os vazios, Deus, das nossas almas. Sopra, Senhor, um vento, Senhor, de vida, de paz, de alegria, de prosperidade, de contentamento sobre nós, Deus. Traga vida para as nossas vidas. Eu oro nesse dia pela cura das doenças psicossomáticas. Eu oro pelas nossas mentes, para que elas sejam blindadas pelo Espírito de Deus. Eu oro e repreendo toda a retaliação dos espíritos que estão em trevas. Eu peço que o Senhor cure das doenças, Deus, das crises, Pai, de ansiedade, das síndromes do pânico, das crises de depressão, seja de ordem espiritual, da ordem de espíritos enganadores,
espíritos de mortes que vêm com acusação, ou da ordem de depressão física, Deus, da baixa de hormônios do prazer, que o Senhor toque, Deus, Senhor, na imunidade do corpo do teu povo, que o Senhor toque, Senhor, nos hormônios, trazendo vida, Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesse dia por saúde mental, saúde emocional e espiritual. Saúde, Deus, em nome de Jesus, na família, nos relacionamentos, nos sentimentos. Saúde na vida profissional e financeira. Eu oro pelos empresários dessa manhã. Que o Senhor visite a indústria, o comércio, a atacadista, a distribuidora. Senhor, que o Senhor, Deus, visite as fábricas, em nome de Jesus, as feiras. Que nesse dia o Senhor visite lanchonetes, panificadoras, restaurantes. Em nome de Jesus, Deus, construção civil, Deus. Que a boa, poderosa mão do Senhor esteja movimentando a economia nesse país. Que o Senhor traga uma multiplicação de moedas e uma abundância de víveres, Deus. Que o Senhor possa nesse dia colocar sementes nas mãos do teu povo, Deus. E que essas sementes possam ser plantadas, que elas possam germinar, que elas possam crescer e dar fruto, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, está escrito que o Senhor, Pai, é aquele que dá, Pai, a semente ao que semeia e o pão ao que come, Deus. Todas as coisas da terra pertencem a ti, Deus. Tua palavra diz que riquezas e honras estão nas tuas mãos. E o Senhor é aquele que enriquece e é aquele que empobrece. Aquele que exalta e aquele que humilha. Deus, que nessa manhã o Senhor possa visitar os empresários, os grandes empresários e os pequenos empresários dessa nação. Que o Senhor possa abrir caminhos diante deles. Que o Senhor possa abrir portas, estradas retas para que possam passar, Deus. Que o Senhor possa repreender todo espírito de bancarrota, todo espírito de falência, todo espírito de tranca-rua, de barra-caminho, de roubo, de furto, de destruição e morte, Deus. Que no lugar da morte venha haver vida, Deus. Que o Senhor sopre um sopro de vida, um sopro de paz, um sopro de prosperidade. Que o Senhor os ajude a plantar e colher, Deus. A juntar onde não espalharam, Deus. Em nome de Jesus, haja abundância de víveres nas mãos, Senhor, dos empresários, dos trabalhadores, Pai. Haja uma multiplicação de moedas. Que o Senhor visite contas bancárias. Que o Senhor visite cartões de créditos. Que o Senhor visite boletos bancários. Que o Senhor dê condições a cada um de pagarem as suas dívidas, de cumprirem, ó Deus, com seus compromissos financeiros. Em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa visitar, Deus, feirantes, ambulantes, representantes comerciais, vendedores, aqueles que precisam cumprir meta, Deus. Que o Senhor abra um caminho diante deles. Vá à frente do Alã, Deus, despedaçando as trancas de ferro, lançando os ferrolhos ao chão, desbaratando o exército e o poder do inimigo das nossas almas. Vá à frente daqueles, Pai, que precisam nesse dia, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, vender, que precisam, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, bater, Senhor, as suas metas. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos vendedores, eu oro, Senhor, pelos comerciantes e pelos comerciários. Eu oro por essa economia, Deus, a economia da nação brasileira. Que o Senhor frustre os planos de Satanás a respeito da economia brasileira. Que o Senhor livre essa nação do caos, da anarquia, da bancarrota. Em nome de Jesus, sejam frustrados os planos do inimigo. Que o céu se levante a respeito dessa nação. Sejam abençoados e prósperos todos os empresários, todos os comerciantes, todos os comerciários, todos os representantes comerciais, todos os vendedores. Eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor visite os profissionais liberais, que o Senhor visite os servidores públicos, que o Senhor visite os trabalhadores da iniciativa privada, que o Senhor visite aqueles que trabalham, Deus, na área da beleza, da estética, Deus. Eu oro e peço a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre o estúdio Larissa Lima, sobre o estúdio Ellen Lima, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, as lanchonetes, os restaurantes, as panificadoras, em nome de Jesus, Deus. Os bens dos teus filhos, o negócio dos teus filhos, dos nossos familiares, da nossa parentela, Deus. Em nome de Jesus, bem como dos nossos maridos.
Em nome de Jesus, que nessa manhã o Deus do céu chegue para visitar aqueles que estão à frente do exército brasileiro, das forças armadas brasileiras. Que o Senhor possa visitar os trabalhadores, Pai, em nome de Jesus, da educação, da saúde e da segurança desse país. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a vida daqueles que trabalham na vigilância armada. Eu oro nessa manhã, Deus, para que o Senhor vá de encontro aos pequenos empresários, aqueles que são MEI, aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que estão iniciando o negócio. Em nome de Jesus, Deus, eu oro nessa manhã e peço que o Senhor passe sobre os hospitais públicos e privados dessa nação. Que o Senhor visite os que estão enfermos nas cidades e nos campos. Que de leste a oeste, de norte a sul desse país, o Deus do céu possa visitar. Que anjos de Deus poderosos possam visitar. Que o Deus Rafá, que as mãos ensanguentadas de Jesus Cristo possam passar do alto da cabeça à planta dos pés. Que o teu povo seja revestido de poder. Que todo espírito de enfermidade que está atuando, assolando o corpo do teu povo, venha cair por terra. O Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Em nome de Jesus, que o espírito da enfermidade que atua, Deus, na carne, na pele, nos ossos, nos nervos, nos músculos, nos tendões, nos órgãos internos ou externos do corpo do teu povo, venha cair por terra. Visita o aparelho digestivo, visita, ó Deus, o aparelho reprodutor, visita, Senhor, o aparelho respiratório. Livra nesse dia e tire dores crônicas do corpo, dores crônicas de cabeça. Livra nesse dia, Senhor, a nós e aos nossos, do infarto, do AVC, da parada cardíaca, do aneurisma cerebral, Deus, das doenças da pressão alta e baixa, do diabetes, da má circulação. Livra nesse dia da trombose, da gota, em nome de Jesus, Pai. Cura nesse dia, Deus, os tumores cerebrais, Senhor, o câncer de pele, o câncer no sangue, que nesse dia desapareça do corpo do teu povo, pedras nos rins, pedra nas vesículas, que desapareça, Senhor, miomas, cistos, caroços, tumores, câncer, em nome de Jesus, Deus, que desapareça do corpo do teu povo. O Senhor tem poder. Lázaro estava morto há 4 dias e o Senhor disse: Lázaro, sai para fora. Em nome de Jesus, Deus, que se ressuscite, Deus, mortos em nome de Jesus, que enfermos sejam curados, Pai. O Senhor tem poder, Deus. Eu oro nesse dia para que o Senhor desfaça as obras dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos bruxos, dos encantadores, dos feiticeiros. Que toda obra de inveja contra as nossas vidas venha ser destruída em nome de Jesus. Que todo mal enviado por um caminho que veio, por 1000 possa bater em retirada, fugindo, confundidos e envergonhados. Eu oro para que o inimigo das nossas almas venha nos restituir 1000 vezes mais os anos consumidos pelos gafanhotos. Aquilo que eles roubaram dos nossos ascendentes, que nos seja restituído em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, e peço que a misericórdia do Senhor alcance nesse dia aquele que está aflito, oprimido, abatido, sem esperança, Deus. Aquele que está angustiado, Deus. Aquele que está triste, aquele que está de luto, aquele que cogita tirar sua própria vida. Que todo espírito suicida venha cair em terra, Deus. Que toda casta demoníaca, Senhor, venha cair em terra. Que em nome de Jesus as vidas sejam visitadas pelo céu nessa manhã. Que a presença do Deus Altíssimo inunde cada um dos corações. Que a luz de Cristo fulgure, Senhor, sobre todas as trevas. Eu oro pelos pedidos de oração, Senhor, de cada um dos meus irmãos e irmãs. Cada pedido de oração, cada nome representado nos comentários, nos grupos de intercessão dos quais eu faço parte, Deus. Cada família, cada inscrito, cada ouvinte desse canal eu coloco nas tuas mãos. Eu peço a tua bênção dentro dos lares. Eu peço a alegria completa no seio das famílias. Eu peço em nome de Jesus a bênção do Senhor na vida dos casais. Que o Senhor restitua lares, casamentos, alianças, que noivados, Senhor, que foram, Senhor, rompidos
em nome de Jesus, Pai, venham ser reatados, que alianças que foram quebradas de casamento venham ser religadas, Deus, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nesse dia possa fazer com que o marido ame a sua esposa e honre, como Cristo amou a igreja, e que a esposa possa amar e respeitar o seu marido, como a noiva deve amar e respeitar o seu noivo. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor tire, Pai, homens casados das mãos das mulheres estranhas, que todo espírito de sedução demoníaca, de manipulação, de lisonja, de bajulação, todo espírito, Senhor, que age através da promiscuidade sexual, Deus, que age através da imoralidade sexual, venha cair por terra todo espírito de adultério e prostituição, toda sedução de Satanás. Entra no lar da Tatiane, Senhor, e renova todas as coisas dentro daquela casa. Entra no lar daqueles que têm tido a sua aliança destruída, Pai. Reata casamentos nesse dia, Espírito Santo. Visita a vida sentimental do teu povo, Pai. Converta o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro nesse dia, Deus, e peço que o Senhor chegue para libertar dos vícios em drogas, em cachaças, em bebidas alcoólicas, dos vícios, ó Deus, em cigarros, dos vícios, ó Deus, querido, santo e amado, em remédios, em tarjas pretas, em comida, dos vícios na promiscuidade e na imoralidade, na pornografia. O Senhor não nos chamou para sermos escravos de nós mesmos, escravos dos vícios. O Senhor nos chamou para sermos livres, porque está escrito: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que o Senhor nesse dia nos ajude a encontrar em Ti, ó Deus, um ponto de equilíbrio. Que todo desequilíbrio seja tirado das nossas vidas. Tu és um Deus de equilíbrio, Deus. Em nome de Jesus, livra de todos os vícios, Deus. Limpa esse organismo, limpa esse sangue, limpa essa mente, Deus. Em nome de Jesus, santifica a mente. Coloca anjos à porta dos lábios, dos olhos, dos pés, dos ouvidos. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela realização dos sonhos mais íntimos do coração dos teus filhos. Eu quero orar nesse dia por aquele que quer comprar um apartamento, por aquele que quer comprar uma casa própria, por aquele que quer comprar um carro, que quer comprar uma moto. Senhor, em nome de Jesus, que a porta se abra. Em nome de Jesus, que o Senhor suscite víveres para a vida do teu povo. Que o Senhor abra um caminho diante deles. Que o céu dê uma ordem a respeito de cada um. E que eles possam realizar o seu sonho. Senhor, que o Senhor venha fazer infinitamente mais daquilo que pedem ou pensam. Eu oro nesse dia também, Deus, por aqueles que querem vender os seus apartamentos, as suas casas, os seus veículos, as suas fazendas, por aqueles que querem vender o seu comércio. Em nome de Jesus, abra um caminho, Deus, diante deles. Uma estrada reta para que possam passar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prepare o comprador, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por causas impossíveis, por aquilo que o teu povo pensa que é um problema sem solução, sem saída. Tu és o Deus que age no impossível. O Senhor faz no mundo invisível o impossível acontecer, o indizível ou inimaginável a respeito de cada um de nós. Eu oro por causas da justiça, que o juiz de toda a terra se levante, como juiz, advogado e promotor na vida do teu povo, e que o Senhor use, Deus, os tribunais humanos, os juízes da terra, os advogados e os promotores, Senhor, a favor do teu povo, que o Senhor faça justiça na vida do injustiçado, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela família Maciel, para que uma ordem seja dada a respeito deles, em nome de Jesus. Eu oro pelo casamento da Stephanie, para que tudo colabore para o bem da Stephanie. Eu oro pela vida daqueles que querem casar, que têm o desejo, Deus, de adquirir um matrimônio, de ter um futuro cônjuge, Deus. Que o Senhor, Deus, abençoe o teu povo na vida sentimental. Relacionamentos que não foram plantados pelo Senhor, que não foi o céu que trouxe para a vida dessa pessoa, que está causando sofrimento, dor, morte, venha cair por terra. Em nome de Jesus, a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Eu oro em nome de Jesus para que nesse dia o Senhor nos livre dos homens maus, daqueles que praticam a maldade, nos livra dos crimes de sangue. Livra homens hoje, Deus, de cometerem crimes de sangue.
Livra do latrocida, do homicida, do feminicida nesse dia, Deus. Guarda os nossos bens em Ti, Deus. Guarde os nossos veículos. Guarde nossas motos, nossos carros. Guarda nossas vidas. Guarda-nos na Tua presença. Santifica as nossas vidas. Gere a alegria da Tua salvação em nós. Nos ajuda a ser puros de coração e limpos de mão. Eu oro pela salvação dos povos não alcançados. Eu oro para que o Deus do céu visite os 5 continentes da terra. Para que o Senhor visite as famílias missionárias, as bases missionárias. Que o céu venha prover todas as necessidades para o teu povo nesse dia. Que o Senhor livre os missionários que estão nos países da janela 1040, da perseguição dos seus inimigos e da perseguição espiritual do maligno. Em nome de Jesus, Deus, que o evangelho do reino venha avançar nesse dia. Que a igreja seja renovada nas suas forças. Que o Senhor levante joelhos que se dobram, pés que vão e mãos que enviam. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada uma das vidas e famílias. Que a salvação venha chegar nos 5 continentes da terra, nas 5 regiões desse país. Que a bênção do Senhor seja estabelecida em cada um dos lares. Que os pecadores se convertam e abandonem os seus maus caminhos. Que se voltem para Ti, para serem pelo Senhor curados e sarados. Obrigado por tudo, Deus, por toda a provisão, por todo o livramento, pela Tua vida estabelecida nas nossas vidas. Obrigado pela paz de Cristo que excede todo o entendimento humano. Louvado seja o Teu nome. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre todas as coisas te dê a paz. A vitória é do povo de Deus. Aleluia.